Nossa live Curados para Curar. Que bênção, né? Deus maravilhoso, grandioso, nos permitiu estar aqui neste momento, nessa live maravilhosa. Eu quero convidar você a já estar entrando aqui conosco e já estar convidando mais um amigo. Vem, traz mais um. A gente já iniciou essa live. Vamos fazer esse culto maravilhoso para a glória do Senhor. Vamos mostrar, né, para muitas pessoas, para que literalmente essa live ela vá de encontro com muitas vidas e assim possa transformar estas vidas por onde quer que ela chegar, que ela alcance muitas pessoas. Então já entrou na live? Tec na tela, nos ajude aí curtindo bastante e compartilhe a live. Vamos alcançar ainda mais vidas através desta live. Glória a Deus. Estou esperando aqui, nosso irmão já entrou, o Barreto, ele vai entrar aqui louvando com vocês. O pastor Léo também. Enquanto eles vão me mandando o convite aqui, eu já vou orar por vocês, a gente já inicia, tá? O Barreto vai abrindo aqui a live com louvor e vamos hoje fazer essa live do Curados para Curar. O pastor Léo vai explicar um pouquinho do porquê que a gente fez essa live, a importância dessa live e como iniciou esse projeto. E o Barreto já tá com a gente aqui. Vamos lá? Senhor, eu quero lhe agradecer, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Eu quero lhe agradecer, Senhor, meu Pai, pela graça e pelas oportunidades que o Senhor tem nos dado. Que a graça do Senhor possa estar alcançando cada uma dessas vidas que já está participando aqui dessa live, deste momento de oração. Que a tua graça, Senhor, meu Pai, possa estar invadindo este lar. E que essas vidas possam ser edificadas, transformadas, restauradas pelo amor de Cristo, pela graça de Cristo. E que o Senhor possa estar literalmente nos curando de dentro para fora, para que possamos estar cada vez aí mais alicerçados em Ti, firmes na rocha inabalável que é o Senhor. E muito obrigada, Pai, porque esse projeto nasceu no coração de Deus e agora estamos aqui, todos reunidos em uma só fé para glorificar o Seu nome. Muito obrigada. Seja bem-vindo, Barreto, seja bem-vindo, Pastor Léo. Graça e paz. Abrir o microfone de vocês aqui. A paz do Senhor, Barreto. Olá, paz do Senhor, graça e paz, tudo bem? Graça e paz. A paz, Pastor Léo. A paz, minha irmã, graça e paz. Vamos ser ungidos hoje mais uma vez pelo poder do Espírito Santo, que esse é o maior propósito. Glória a Deus. Então a oportunidade já está agora com o Barreto para estar iniciando essa live com um louvor maravilhoso. Irmãos, se vocês quiserem abrir as câmeras, podem abrir, tá bom? Vou expandir vocês. E em seguida o Pastor Léo já está com a oportunidade. Amém. Só um segundinho que eu vou posicionar o play aqui. Amém. Gente, tec na tela. Vamos fazer subir bastante essa live, alcançar mais vidas. Compartilha a live. A paz, Ademir, seja bem-vindo. E vamos assim edificar muitas e muitas vidas. Glória a Deus. Enquanto o irmão Barreto está colocando louvor, pastor, se o senhor quiser explicar o motivo do porquê nós iniciamos essa live. Tá bom. A paz a todos que estão presentes aqui. O maior motivo, lógico que no decorrer dessa live nós vamos estar falando um pouco mais, mas o maior motivo é exercitar o koinonia. É algo que está se perdendo no decorrer do tempo, né, da igreja, mas também que não é nada longe da nossa realidade, porque a palavra vai nos falar que o amor de muitos vai se esfriar. Então, no decorrer que passa os anos da igreja e se aproxima a volta gloriosa de Jesus, o koinonia vai se esfriando. Mas nós temos que ter essa convicção de que nós somos responsáveis também para ativar o koinonia. Ah, mas nós vamos contra a palavra? A palavra nos diz que o amor vai se esfriar. Não, nós não vamos contra a palavra. Isso tem que acontecer, mas não por causa de nós. Isso vai acontecer não por causa que eu deixei acontecer. Não. Nós vamos fazer
o que o apóstolo Paulo fala em uma das cartas. Ele fala assim, ó, não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo para alcançar aquilo que eu fui alcançado. Então eu faço aquilo para a minha vida, aquilo que a palavra me ordena para fazer. Eu não vou deixar a apostasia tomar conta de mim, eu não vou deixar o amor se esfriar dentro de mim, eu não vou ter uma fé morna, não. Eu vou ativá-la cada vez mais. Então, o nosso propósito, como filhos e filhas de Deus, independente de cargo eclesiástico que venhamos ter, o maior propósito é a gente entender que precisaremos da comunhão. Então, Curados para Curar vem com essa direção. Entender que um dia eu fui abençoado e um dia eu serei o canal de bênção. Então, o propósito maior do Curados para Curar é entender que aquilo que me alcançou, eu tenho hoje uma reserva para alcançar outro. Então, vamos deixar o Espírito Santo fluir, porque vai ser nessa direção que nós vamos caminhar para a honra e glória do Senhor. Amém, irmã? Aleluia, amém. Irmão Barreto, a oportunidade está com você. Amém, graças a Deus. Vamos louvar o Senhor. Oh, louvado seja o teu nome, Jesus. Amém, Jesus. Te exaltamos. Te exaltamos, Senhor. Se o sol se impor e a noite chegar, tu és quem me guia. Meu Deus. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia,
Aleluia. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Bom adorarmos a Deus, né? Maravilhoso. Como Deus é perfeito, irmãos. É muito bom estarmos nesse momento reunidos em uma só fé, podendo estar cultuando todos juntos, né? Nossa primeira live dos curados para curar, uma live onde estávamos nos encontrando ali, o pastor Leonardo, nós conversando através do WhatsApp, né? E ele falando sobre a importância de termos irmãos na fé, para momentos em que nós buscamos por cura espiritual, para momentos que estamos passando por desafios. E eu falei, realmente, hoje em dia o que mais se vê no mundo são pessoas precisando de auxílio nesse ato da cura, né? E é por isso que nós começamos esse projeto. É a nossa primeira live, eu creio que teremos muitas mais lives por aqui. O irmão Barreto já está mais que convidado para as nossas lives. Nosso levita, virou levita aqui da nossa casa. E Amém. é muito bom, irmãos, estarmos reunidos juntos nesse projeto, porque eu creio que daqui sairão. Essa live vai ficar para o Instagram, vai ser postada também no YouTube. Então eu creio que ela vai avançar ainda para mais vidas, alcançando assim mais vidas, edificando mais vidas e transformando mais vidas. Pastor Léo, o senhor já está com a oportunidade. Seja mais do que bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Primeiramente, eu quero perguntar se estão ouvindo bem, o áudio tá legal, porque eu Tá tô ótimo, com pastor. a voz um pouco nasalada por devido a um resfriado. Aí a minha voz não é aquela voz que costuma ser nos púlpitos, mas estão ouvindo, então tá bom. Então, vamos estar dedicando ao Senhor esse momento. A palavra do Senhor, quer comamos, quer bebamos, mas fazemos tudo para a glória de Deus. Então, tudo que a gente vai fazer aqui é para a glória de Deus. É um propósito, como a irmã Juliana já está falando aqui, já vem falando nos anúncios da live, é algo que antes de vir a minha psique, a mente dela, ao coração meu, ao coração dela, ao coração do levita, estava escrito no céu. Nós apenas somos os privilegiados da execução ser através de nós. Mas já estava no céu muitos antes de nascer dentro do meu coração e do coração da irmã Juliana. Então, o que é isso? O que é curados para curar? Que coisa louca é essa? Como é que alguém cura alguém? A primeira pergunta que surge é essa. Como é que alguém vai curar alguém? Primeiramente, se colocando à disposição. A primeira coisa vai ser essa. Se coloque à disposição do outro. Tenha compaixão do outro. Se coloca no lugar do outro. Mas como assim, se eu nunca experimentei isso? Aí vem a outra parte.
Quando você experimenta, você automaticamente oferece. Então, como a irmã colocou, em uma só live não vai ter como a gente colocar tudo isso para nós, porque o Espírito Santo ele tem uma palavra repleta de direcionamentos. Antes de começar essa live, eu mandei um vídeo para a irmã falando que nós temos argumentos louváveis e bem sólidos através da palavra disso que nós estamos falando. Então eu não vou aqui entrar com teologia, porque não é o propósito, não vamos sair daqui teólogos, ainda que tenhamos capacidade para tal, mas não é a nossa direção. A nossa direção é pegar um pouco da palavra, esquadrinhar esse pouco e tentar semear a boa semente em terras férteis. Esse é o maior propósito, de sermos semeadores da boa semente, para nós continuarmos o que Jesus começou. Jesus falou o seguinte: eu fiz para vocês fazerem igual. Aí, uma coisa que eu, como pastor, eu sempre coloco como a maior humildade de Jesus foi a seguinte: vocês vão fazer obras maiores. Rapaz, eu fico assim, Jesus, como é que o Senhor faz isso com a gente? Como é que eu, a Juliana, o Barreto, ou todos vão fazer obras maiores que o Senhor? Sim, vocês vão fazer obras maiores do que eu. Isso é a humildade de Jesus. Então, o Curados para Curar, para dar início, a semente que vai entrar hoje nos nossos corações é essa humildade. A humildade de Jesus fluindo em nós. A humildade para quê? Para você reconhecer alguém que precisa de ajuda, e a humildade para você se reconhecer que você precisa de ajuda. Isso é Curados para Curar. Você reconhece que precisa de ajuda e você reconhece que pode ser o ajudador. Olha que coisa maravilhosa. Então você começa a tirar toda a barreira da religiosidade, aonde nós vemos pessoas sendo feridas literalmente pelo povo de Deus. Esse não é o assunto para essa live, mas é só para entender, isso já é um spoiler de umas possíveis lives, mas nós estamos vendo que estamos sendo feridos pelo povo de Deus por conta de uma mera, eu não vou falar ignorância, mas talvez uma má interpretação da palavra de Deus. Então, nós vamos precisar dessa humildade. Então, quem tiver aí começar a anotar, a primeira semente para ser curado, para curar, é a semente da humildade. Sem essa semente eu não curo, e sem essa semente eu não sou curado. Porque sem essa semente eu não consigo pedir ajuda. E sem essa semente eu não consigo ajudar. Então, o texto inicial para essa live é Mateus, capítulo de número 26. Eu não vou ler o texto todo, eu vou esquadrinhar alguns versículos, mas o especial para nós vai começar no versículo de número 37. Eu vou repetir. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 37. E na versão que eu estou lendo, que é uma versão que eu gosto, eu tenho várias, mas uma que eu gosto, que eu me identifiquei muito com a linguagem, é a Nova Bíblia Viva. Ela é muito boa, uma palavra muito bem escrita, é uma interpretação muito bem próxima de uma versão que hoje você não encontra tanto, que é a versão contemporânea. Ela fica bem próximo do real lá da tradução primária, né, vamos dizer assim. Mas enfim, isso é um assunto mais de hermenêutica, de teologia, não é o que eu quero, mas é uma versão que eu gosto muito, que é a Nova Bíblia Viva. E sem contar que essas Bíblias são muito baratas em termos de valores. Você vai pegar uma Bíblia Thompson, por exemplo, que é muito cara, enfim, mas você pega uma Nova Bíblia Viva e você vai comprar às vezes por R$10. E uma leitura excelente. Tá bom, irmãos? Fica a dica aí do pastor já, né? Enfim, então vamos lá. Mateus 26, versículo de número 37. Começa assim: levou com ele. Irmãos, você tem ideia do que isso quer dizer? Levou com ele. Isso é Jesus falando. Jesus levou os discípulos com ele. Esse texto é muito conhecido
e muito pregado a respeito dos discípulos que não vigiaram. Todo o foco da hermenêutica, da apologética, ela é voltada somente para os discípulos que não vigiaram. Mas talvez ninguém se atentou com a visão de Jesus. O que Jesus queria com isso? Não foram os discípulos que levantaram a mão, não, mestre, eu vou com o Senhor. Não. Jesus levou com ele. Jesus levou Pedro, Tiago e João. Levou. É porque eles eram melhores? Não. É porque Jesus... Pegue isso, irmãos. Anotem que eu vou falar agora. Porque Jesus não queria ficar sozinho. Ah, pastor, agora você vai endoidar a gente. Sim. Jesus não queria ficar sozinho. Como assim? No decorrer do texto vamos ter certeza disso que eu estou falando. Ah, mas Jesus, ele não deixou o discípulo no canto e ele andou um pouco mais à frente? Ele não ficou sozinho? Ficou. Mas ele voltava. Eu vou chegar nisso aí. Mas ele voltava. Então, mas o que isso tem a ver com curados para curar? Humildade. Humildade. Isso tem a ver com humildade. Se Jesus levou com ele discípulo, quem sou eu, pastor Leonardo, a irmã Juliana, o levita Barreto, ou qualquer outro, de não levar alguém com a gente? Quem somos nós de não pedir ajuda? Eu vou abrir um parênteses. Tudo isso começou. Vou pedir a palavra para a irmã Juliana, que eu vou abrir o parênteses, eu vou envolvê-la nesse parênteses. Tá bom, irmã Juliana? Tá bom. Eu vou te envolver nesse parênteses, porque eu precisei da irmã Juliana. Ah, mas o senhor não é pastor? O que tem? Sou humano, sou falho, sou fraco, ainda que tenham pessoas que vão se espelhar em mim. Ah, mas você prega, você é douto na palavra. Ah, você... Não, mas eu preciso de alguém. E no momento na qual eu me vi sozinho, não é que a internet ela vai ser um refúgio, não é isso. Mas no momento que eu precisei de alguém, Deus, de forma sobrenatural, colocou a irmã Juliana. Então ali eu comecei a ter que exercitar em mim a humildade. Como é que eu vou confiar em alguém que eu nunca vi? E tão jovem. E tão jovem, eu ia falar isso, tão jovem. No meu contato, depois eu até faço o print e mando para você, irmã Juliana, eu já coloquei pastora Juliana. Amém. Porque a principal ideia de pastorear é saber dar alimento certo para a ovelha que está com fome. Pastor não é apenas um título que você se engoma todo e vai, você não. Pastor é aquele que sabe dar o alimento certo para a ovelha que está com fome. Então, essa é a ordenança. Então, em determinado momento na qual eu não procurei ainda, mas eu já estou quase agendado com um profissional da área, eu fiquei com sintomas semelhantes à depressão. Ah, pastor, aí não. Pastor com depressão, a enfermidade não dá no sofá, a enfermidade não dá na televisão, a enfermidade dá no ser humano. E principalmente uma enfermidade relacionada à alma. Nesse mesmo capítulo de Mateus 26, tem um determinado versículo que deixa bem claro que se Jesus estivesse sozinho, ele, como homem, entraria numa depressão. Sabe o que a depressão faz? Faz você não enxergar o seu propósito. Jesus falou, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. A depressão. Como é que Jesus ia pedir algo desse, meus irmãos? Como é que Jesus, sendo Jesus, o Filho de Deus, ele só veio para a terra para fazer isso? Ele chega e fala, Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Nos capítulos acima, ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparou? Sinal de depressão.
Porque a gente não se atenta, a gente olha Jesus como um super-homem. E de fato ele é o super-homem, para mim é a referência de homem. Mas só que ele foi tão majestoso que ele simplesmente falou, ó, tá vendo o que aconteceu comigo? Vai acontecer com vocês. Não tenham medo, vai acontecer com vocês. Eu não fui fraco. Vamos tentar contextualizar Jesus falando, eu não fui fraco. Aconteceu comigo. Mas toda vez, preste atenção nisso aqui agora, mas toda vez que Jesus entrava nesse conflito íntimo, ele voltava para ver se os discípulos estavam ali. Nós temos que ter alguém, quando nós voltar, vai estar lá. E eu tenho a irmã Juliana para isso. Quando eu ficar desesperado, opa, irmã, ora. Quantas vezes pastor, eu acabei de acordar. Pastor, não importa. socorro. Mas só fique sabendo que é para orar. Como ela mesmo fala, pastor, esse dia ela me pediu perdão. Eu ouvi o seu áudio e não respondi. Não importa. Quando responder, você vai estar lá. Curados para curar isso. É você saber que você vai ter alguém. Quando você voltar numa situação de desespero, vai estar lá. Ou você vai ser aquele que vai estar ali quando alguém voltar. É simples. O evangelho é muito simples. Nós pensamos que o evangelho é complicado, o evangelho é só renúncia, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz de fazer aquilo. Eita, para com isso, larga isso. Isso é o primeiro engano que o diabo tem colocado dentro da noiva de Cristo. Essa autoafirmação que somos incapazes. Então, eu vou fechar o parênteses agora. Eu abri, falei da irmã, e agora eu fecho o parênteses e volto para a palavra. Então, no versículo de número 38, vai falar assim: minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer. Isso é ou não é depressão? Se não for, a ciência está errada. Porque um dos sintomas da depressão é essa certeza do não querer viver. Um exemplo claro disso foi o próprio Elias. Elias falou: Deus, guarda a minha vida. Estou contextualizando no livro de segundo capítulo, no livro de Reis. Deus, guarda a minha vida, não me deixe morrer. Mas quando estava sozinho, ele pediu para Deus tirar a vida dele. É ou não é contraditório? Como é que alguém ora para manter-se vivo, mas momentos depois pede para Deus tirar a vida? Então, irmãos, nós estamos entrando dentro de um caminho que quem está aqui nessa live, ou quem vai assistir depois, é um caminho sem volta. Sabe por quê? Eu vou falar para os irmãos algo que eu aprendi, acho que no meu segundo ano de convertido, isso já tem alguns anos atrás, que um pastor que é muito amigo meu, que me discipulou, enfim, muito amigo, se essa live alcançar ele, eu vou ficar muito feliz, e ele também, na qual ele falou assim: Léo, sabe por que o caminho ele é estreito? Eu não sei. Eu neófito ainda na fé, né? Não sei. Aí ele: porque não é para passar um do lado do outro. É que se você parar, aquele que está vindo atrás vai te empurrar para ir para frente. Esse é o caminho estreito. Então você que entrou nessa live, você que vai assistir essa live depois, é um caminho sem volta, porque está vindo gente atrás de você, sedento para te empurrar para frente. E se você está com alguém na sua frente parando, é você que vai estar sedento para dar aquela mãozinha para ele mais para frente. Curados para curar. É isso. Lógico, eu estou tentando, como eu falei, e essa é só a primeira semente da humildade. Você que entrou nesse caminho, que está começando a se conectar com isso que está sendo falado até agora, você vai começar a entender o porquê que nós precisamos ativar o koinonia
dentro do corpo de Cristo. Por que que eu não falo igreja? Porque esse é um assunto escatológico, né? Ele vai tirar várias igrejas dentro de igrejas. Ele vai reunir a noiva dele. Então, eu quero muito ter a oportunidade de estar com a irmã Juliana, pessoalmente, com a família dela. Mas se isso não acontecer, eu creio que lá no céu nós vamos se esbarrar. Eu creio. Então, nós precisamos entender que o corpo de Cristo, eles vão se encontrar em algum momento. Eles vão se encontrar. Então, esse propósito dessa live, como eu falei, a primeira semente é a semente da humildade. É de um começar a fazer pelo outro. E no mesmo momento que você é empurrado para avançar, você empurra para alguém avançar. Essa é a graça do Evangelho. O Evangelho ele é perfeito por causa disso, porque ele é um raciocínio muito lógico. Você faz pelo outro aquilo que o outro fez por você. É a lei da gratidão. Eu costumo pregar que a gratidão atrai o aumento. Quanto mais você ora, mais aumento vem, mais gratidão vem. Enfim, então vamos lá. No versículo de número 38. A minha alma está cheia de tristeza, a ponto de morrer. Olha o que Jesus fala. Fiquem aqui e vigiem comigo. Gente, eu creio que isso aqui fosse um culto presencial. Quem não desse um aleluia é porque está desconectado com o céu. Jesus falou, ó, a minha alma está assim, está cheia de tristeza. Eu estou falando para vocês que eu estou entrando no nível de depressão. Mas fiquem aqui comigo e vigiem. Fiquem aqui. Não me deixem sozinho. Ah, pastor, mas a palavra diz que eles acabaram dormindo. Sim. Sim. Até porque, vamos entender sobre humildade. Se eles ficassem acordados, talvez ia entrar nele uma vanglória. Ah, eu vigiei com o mestre. Ah, eu fui capaz. Ah, eu sou o melhor. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quem coloca. Deus sabe quem tira. Deus sabe quem levanta. Deus sabe quem abate. Deus sabe. Nós é que achamos que sabemos de alguma coisa. Então, aí eu vou pular o versículo 39 e vou para o versículo 40. Diz assim, depois voltou aos 3 discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam ficar acordados comigo nem mesmo 1 hora? Vamos lá, se Jesus é tão capaz, que ele é capaz, mas o foco aqui, vamos tentar olhar com a ótica de Jesus, homem. Se ele sabia, que a palavra que vai nos falar que ele foi lá 3 vezes, se ele sabia que ele é onisciente, né? Ele tem a ciência sobre a palma da mão dele. E nas 3 vezes ele voltaria lá, aonde os discípulos estavam, e o encontrasse dormindo, por que que ele voltou? Porque ele não queria ficar sozinho. Se aquele que está na sua retaguarda está dormindo, volte ou acorde. Ele não vai ser totalmente obrigado a estar sentindo a sua dor. Só que ele vai estar disposto a aliviar a sua dor. Curados para curar é aquele onde um saco de cimento de 50 quilos, carregado por 2, cada um carrega 25. Curados para curar é isso. Então, Jesus voltou 3 vezes. A palavra fala que pela 3ª vez, no versículo de número 44, fala, pela 3ª vez. Então ele chega e fala que ele volta 3 vezes. E nas 3 vezes ele encontrou os discípulos nessa condição. Mas só que Jesus precisava sair da condição de conflito que poderia fazer ele desfazer o propósito. Lógico que isso não ia acontecer, mas vamos tentar colocar também a ideia do ponto principal, que essa humildade de Jesus. E Jesus chega
e volta para pedir socorro. Com toda certeza, irmãos, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para cada um deles, se eu tiver condições de saber quem é quem, né? Até porque lá a palavra vai nos falar que nós não vamos ter essa figura aqui, né? Mas enfim, mas se eu tiver a condição de perguntar para um dos três, eu vou falar: Pedro, Tiago, João, quando Jesus te acordou lá no Getsêmani, vocês acordaram e foram orar, né? Eu tenho certeza que eles vão falar assim. Toda vez que Jesus ia para a gente, quando eles me acordavam, acordava cada um de nós, a gente orava para que ele fosse guardado lá dentro. Então, irmãos, esse é o propósito do Curados para Curar. O irmão não vai ficar... A irmã Juliana, ela tem os afazeres dela. Ela tem a família dela, tem o ministério dela, tem a casa dela, enfim, ela tem os afazeres dela. Ela não vai ficar 24 horas à disposição do pastor Leonardo. Mas eu sei que quando eu ligar, no momento que ela parar de fazer o que tem que fazer, pegar o telefone e ver uma mensagem minha, ela, opa, o irmão precisa que eu ore. Curados para curar é isso. Você não vai ficar, como eu falei aqui, vou repetir, à disposição daquela pessoa 24 horas. Mas quando você for tocado lá para estar orando, você sabe que vai ter alguém orando. Então, por isso que eu falei, essa questão de que nós vamos ser levantados para pedir ajuda e para saber que alguém vai nos pedir ajuda. Então, toda vez que eu sou curado, eu sou um testemunho. E por ser um testemunho, eu posso ajudar outra pessoa. Ah, mas porque você é muito bom? Não. Esse louvor que o irmão ministrou é um dos louvores que mais toca o meu coração, porque ele fala assim, se o mar me submergir a sua mão. Então, tipo assim, me traz à tona, sabe? Essa é a questão do que Jesus mais quer. Jesus não quer que nós venhamos apenas confiar 100% nele e esquecer que temos um corpo. Isso é a maluquice, desculpa a expressão, mas é o termo, é esse mesmo, a maluquice em volta do engano espiritual. Eu tenho Deus e pronto. Irmãos, temos que vigiar. Temos que vigiar. Ah, eu tenho Deus e não preciso de mais ninguém. Irmão, vigia. A minha mão direita, ela só faz algo que é concernente a ela. Uma delas é escrever, porque eu não sou canhoto. Mas se essa mão falhar, essa aqui vai tentar de alguma forma, pelo menos, assinar o meu nome. Mas a perfeição está nessa. Ah, então se eu não tenho essa mão, eu não assino mais nada? Porque eu confio num Deus? Então nós somos um corpo bem ajustado. Então nós vamos precisar de outro. Por isso, vou falar mais uma vez, a semente de hoje é a semente da humildade. Que nós vamos ter que ser bastante humildes para reconhecer que iremos ter que pedir ajuda. E ser bastante humilde para reconhecer quando alguém nos pedir ajuda. Quando essa questão de ajuda, uma cena vem muito clara na minha cabeça, é uma pessoa se afogando. Ela pode ser uma pessoa bem bela, condição intelectual fora do comum, condição financeira, enfim, lá em cima, mas quando se afoga, o desespero é esse. Então nós vamos começar a reconhecer que quando eu precisar de ajuda, eu prontamente vou saber pedir. E Deus vai levantar sempre a pessoa certa. Eu falei com a irmã Juliana, logo no começo desse propósito do Curados para Curar, é que se a cada live sair uma pessoa com esse entendimento, essa uma pessoa vai contagiar outro.
Irmão, se a gente pegar o contexto da igreja primitiva, né, da igreja de Atos, aconteceu isso. Vamos ser sinceros, irmãos. Eu não sei quantas pessoas estão online aí, mas quem tiver online, eu vou fazer uma pergunta e eu quero que vocês botem sim ou não. Vamos combinar assim? Quantas vezes vocês, nas suas igrejas, já ouviram a pregação de Atos 2? Sejam sinceros. A irmã Juliana colocou. É uma pregação que ela tem se apagado dos livros de pregação dos pregadores. Principalmente a parte que fala que eles repartiam o que tinham para distribuir para aqueles que não tinham. Parece que os pastores têm medo de pregar isso e funilar a questão da sobrevivência da igreja organismo. Perdão, da igreja organização do prédio. Eu não vou pregar isso, porque senão eu vou destruturar um pouco. Enfim. Aquilo que está em Atos 2 é o koinonia principal. Quer ver uma das coisas que a gente quase não consegue dar para o outro? O tempo. A gente quase não consegue mais dar para o outro. Uma vez eu abri um estudo falando sobre dízimo do tempo. Aí o pessoal, pastor, agora você endoidou de vez. Eu endoidei de vez para vocês entenderem que nós não estamos dando tempo para excelência. Não estou falando para o corpo de Cristo, para a igreja, organização. Eu estou falando o tempo propício para o corpo de Cristo, organismo, que sou eu, você e muitos outros. Aí eu falei, se pegar as 24 horas do dia, fazer uma conta aí maluca, usando aí como base, aí alguém irmão respondeu aí, ó. Exatamente isso. Muito bom, irmão Barreto. É isso aí. Nós não estamos dando esse tempo aí. Irmãos, olha aqui. Aquela pessoa que está precisando conversar, passando por situações, seja ela qual for, situações de cura mesmo. Se ela tiver essas 2 horas e 40 minutos, nossa, irmãos, que diferença para a vida dessa pessoa. Essas 2 horas de conversa, essas 2 horas de ouvido. Só você ouvir o que a pessoa tem para falar. Nós não estamos fazendo isso. Por quê? A Bíblia fala, né, que conforme vai decorrendo a proximidade da volta gloriosa de Jesus, parece que os dias estão sendo abreviados. Parece que não existe mais 24 horas. Parece que você acorda e já dorme. A sensação é essa, você acordou, pô, já está de noite. A sensação é essa. Mas nós não tiramos esse dízimo do nosso tempo. Imagine, irmãos, se na sua folga do seu trabalho, eu falo isso para mim, porque é o que eu faço e eu não vou ser nenhum hipócrita aqui de não fazer isso, de não falar o que eu não faço. Eu procuro pelo menos tirar 1 hora assim para procurar alguém para poder eu ser só ouvido. Hoje mesmo. Hoje eu falei que eu não ia atender ninguém no telefone, ninguém. Eu falei com a irmã, eu me retirei. Eu estou muito tempo me retirando, mas hoje eu me retirei. Mas a dona da casa, né, onde eu moro, uma irmã em Cristo também, me ligou chorando. Eu falei, opa, cadê a minha hora de excelência? Ah, eu sou muito espiritual, eu estou fazendo jejum, meu tempo é para Deus. Opa, não vamos ser tão espirituais assim, a ponto de enganar nós mesmos, né? A Bíblia mais fala que, Tiago fala, né, que o que mais agrada a Deus, a fé que mais agrada a Deus é aquele que serve as órfãs, as viúvas. É aquele que serve. Isso que mais agrada a Deus. Então eu parei, falei, opa, tá bom, conversei com ela, em pranto, chorando. E é isso, irmãos.
Nós temos que entender que nós vamos ter que ter essa hora de excelência. Eu, como pastor, eu costumo encaminhar tarefas. Não vai ser nessa live ainda, mas eu costumo encaminhar tarefas. E se fosse nessa live, a primeira tarefa que eu ia encaminhar a vocês é procurar essa 1 hora de excelência. Para simplesmente servir o outro. Simplesmente isso. Porque quando você precisa de ajuda, Deus levanta alguém para te servir. Para te dar essa 1 hora de excelência. Esse é a essência. Perdão, essa é a essência do Curados para Curar. Irmãos, o que eu falei aqui foi numa simplicidade, irmão, que eu acho que não é nenhuma utopia. Está numa simplicidade que tem se perdido no decorrer do tempo. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Juliana. Uma menina tão nova, falando sobre restauração de casamento, restauração de indivíduos, dando ideias práticas, irmãos. Algo que parece ser, desculpa a expressão, tá, irmã Juliana? Mas algo que parece ser tão banal, tão simples. Por que ela tem que falar isso? Sim, porque vai ter que ser alguém com a maior simplicidade possível para ativar algo que só viria do sobrenatural. Então, aquilo que a irmã Juliana tem colocado no YouTube, aqui mesmo, enfim, nas redes sociais dela, é essa a essência do Evangelho. O Evangelho é simples. A religião complica. A religião complica o Evangelho. Por quê? Porque essa é a artimanha do ex-Lúcifer. Quer ver? Eu amo os dois tipos de bolo. Bolo de cenoura e bolo de chocolate. Mas se você botar a calda de chocolate nos dois, você vai ter que cortar para saber qual que é qual. Então o diabo ele faz isso. Ele bota uma cobertura nos dois. Aí você só quer comer só a rapa. Aí se confunde todo. Sabe? A religião traz essa confusão assim na cabeça. Eu não posso fazer porque eu não sou pastor, eu não sou diácono, eu não sou obreiro. Para com isso, você é filho. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Sabe? Você é filho. Você é filha. E pronto. Eu já passei por isso, pastor. Uma vez eu pedi para um rapaz, né? Ele é parente nosso aqui. Eu falei para ele assim: você pode orar por mim, por favor? E ele falou assim: eu não posso porque eu sou obreiro. Só quem pode orar por alguém é pastor. Olha aí. É isso, irmão. Isso está dentro da igreja. Isso está dentro da igreja. Eu falo isso porque eu sou dentro de uma igreja. Eu sou um corpo ativo dentro de uma igreja. Então, quando a minha pastora e meus pastores, que eu amo demais, são referências para mim, eles falam: pastor, hoje é com o senhor a pregação. Eu falei: pastora, hoje não. Porque hoje o que eu tenho para falar, poucos não vão conseguir ouvir. E ela entende. Então é justamente isso. Nós estamos dentro de uma igreja que está ferida emocionalmente pelo próprio povo que se diz povo de Deus. Mas esse é um assunto para uma outra live relacionado também a Curados para Curar. Então, hoje nós temos pessoas que não vão fazer algo que é para ser feito porque tem uma semana de vida em Cristo. Às vezes está numa situação que não tem nenhum cargo eclesiástico, é apenas, como eles falam, né? Que é uma palavra que eu não gosto de ouvir. Eu exorto mesmo, eu sou membro daquela igreja. Que membro o quê? Você não é membro daquela igreja, não. Você faz parte. Sabe, a gente acha que ocupar cadeira... Não, você faz parte. Porque essa questão de membresia, a gente fica naquela situação
de apenas da organização. Ah, o fulano de tal. Não, irmãos. Não. Vamos começar a mudar essa mentalidade através dessa humildade que o Espírito Santo quer falar conosco. É justamente isso. Então, quando eu precisei da irmã Juliana, eu não quis saber a idade dela, eu não quis saber se ela tem bacharelado em teologia, eu não quis saber se ela tem algum cargo eclesiástico, eu não quis saber. Porque ela se colocou à disposição de ser um corpo bem ajustado. É lógico que eu não precisei fazer toda essa filtragem que eu falei que não, tá, irmãos? Porque as coisas vêm de forma naturalmente. Por quê? Pelo fruto se conhece a árvore. Simples. Então eu confiei nela, eu me abri, eu me expus, eu coloquei para a situação e ela, vamos orar? Vamos orar? Você tem ideia? Eu falo isso não é nem para me vangloriar agora que eu vou falar, mas e nem para também exaltar a irmã Juliana, mas eu falei assim, irmã, me dê um encaminhamento, me dê uma direção do que eu tenho que fazer. Como assim, pastor? Você pedindo para alguém que está abaixo de você? Não, ela está do meu lado. Ela não está abaixo de mim, não. Esse cargo eclesiástico aqui de pastor vai ficar aqui na terra quando eu estiver naquela urna lá com o meu corpo, né, o meu corpo mortal. Vai estar ali. Lá no céu, eu vou ter um nome trocado. Lá no céu, eu só vou falar santo, 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 continuamente. Lá no céu, a estrela maior vai ser Jesus. Então, eu e você, cada um de nós, nós precisamos viver a realidade do céu aqui na terra. Um exemplo disso foi a oração de Jesus. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é no céu. Ele já nos ensinou a viver a realidade do céu aqui na terra. E quando a gente começa a viver essa realidade, a gente vai desejar menos essa terra. A gente vai começar a viver para servir. Viver com essa ideia de ser servido, sim. Eu amo ser servido, irmão. Sabe por quê? Porque sempre depois de um Elias, vem um Eliseu. Vem alguém que faz algo dobrado. A palavra fala que Elias fez 7 grandes obras, né? E a palavra fala que Eliseu fez... fez 13. Eu falo, não, ele fez 14. Não, ele fez 13. Não, ele fez 14. Aí qual foi a 14ª? Foi quando o profeta caiu morto na cova dele, o osso dele levantou o cara vivo. Essa foi a 14ª. Então aquilo que um faz 7, o outro faz 14. Então atrás, depois de um Elias, vem sempre um Eliseu. Depois de um Saulo, vem sempre um Paulo. Vem um Timóteo. Então a gente precisa entender. Foi bom ter falado de Timóteo aqui agora, nem ia falar de Timóteo, mas foi bom falar, porque é a mesma sensação que eu tenho com a irmã Juliana. Timóteo era um garoto, mas Paulo confiava em Timóteo. A palavra toda, irmãos e irmãs, a palavra toda vai nos levar a semear em nós a humildade. A Bíblia, né? A Bíblia, ela não é somente um livro histórico, um livro que fala acerca de um Deus, de uma religião, vamos dizer assim. A Bíblia toda fala em como ser humilde. Se a Bíblia fosse uma fruta e você colocasse no espremedor, o suco que ia sair ia ser humildade. Em todo o contexto. Eu posso citar vários aqui. Davi foi ser um motoboy, vamos dizer assim, né? Um entregador de iFood. Foi entregar o lanche para os irmãos que o pai mandou.
mas derrotou Golias. A Bíblia toda, irmãos, ela exerce, ela traz para nós a essência da humildade. Então nessa live, irmão, como eu estava desejoso, eu toda hora falava com a irmã, eu ainda quero ter a expectativa no meu coração disso ser presencial, de uns 3 dias, o dia todo, não apenas um falando, mas trocando realmente conversas, assim como foi no Pentecoste, cada um falando. É isso que é a igreja. Para mim, isso é igreja. Vamos conversar e tal, e aquele alvoroço santo. Né? Como está lá em Atos 17, os crentes de Bereia, enquanto Paulo pregava, ele, tá condizendo mesmo, é isso aí mesmo. Está baseado na verdade. Então, é isso que nós precisamos. Sair da formalidade e entrar no Evangelho. Quando a gente entrar no Evangelho, nós vamos viver a realidade do céu aqui na terra. Aonde eu sei pedir ajuda e sei estar pronto para ajudar. Então, curados para curar. Eu creio que aí nisso, eu falei para a irmã que seria um mover das águas, né? Teria esse rompimento, né? Teria essa novidade. Como eu costumo, né? Ter o apóstolo Paulo também como exemplo, quando ele fala que é um culto racional. Sabe? É isso aqui. É isso aqui na simplicidade, deixa fluir. Não precisa nada contra, tá, irmãos? Aquele alvoroço todo, né? Como infelizmente tá uma nojeira, né, na rede social. Não vou tocar no assunto aqui, não é esse o propósito. Mas enfim, aquele que os irmãos entenderam. Não precisa daquilo ali. Mas eu costumo falar, é o culto racional. Você prega com a razão, a pessoa entende com a razão. E é isso. Essa é a forma do pastor Leonardo pregar. Se for possível, irmãos, até o meu pastor mesmo, que foi ele que me ungiu, né, e tal, ele me recitou um livro, né, Teologia Sistemática. O livro é dessa grossura aqui. É quase um Alcorão, sabe? Ele, quando você acabar de ler, joga fora. Eu falei, por que então quem está mandando eu ler? Para você não entrar dentro do sistema. Eu falei, pastor, você vai me obrigar a ler um livro? Sim. A gente só não entra quando conhece. Eu prontamente obedeci o Alcorão e não tenho mais ele na minha casa, na minha biblioteca, porque não vale a pena. Aquele raciocíniozinho lógico, sabe? Que a religião prega. É isso que Deus está querendo tirar de mim e de você hoje. Ele quer nos curar, não somente fisicamente. Eu estou de casaco, eu estou ardendo em febre. Ele não quer me curar somente fisicamente. Ele quer que meu espírito seja liberto do engano. Sabe? Porque esse corpo físico aqui, ele vai sofrer, ele vai ter dor de cabeça, ele vai ter nariz entupido, sinusite, N enfermidades. Mas se o meu espírito estiver fortalecido, eu posso estar de cama, eu consigo demonstrar o amor de Jesus para quem me procurar. Esse é o propósito, irmãos. O propósito do Curados Procurar não é tentar colocar na nossa cabeça, não importa a nossa condição, só esteja à disposição. Porque da mesma forma como você pediu ajuda, alguém vai pedir ajuda a você. Então esteja pronto. Esteja pronto, irmãos. Não faça como aqueles leprosos que recebeu a cura e foram embora, só um voltou. Fique à disposição. Fique à disposição para ouvir, como o Levita Barreto aí fez a matemática para nós, da hora de excelência. Esteja pronto, irmãos, para ser essa hora de excelência. Se você não consegue ser
durante 7 dias na semana, faça um propósito com você mesmo e com o Espírito Santo, ser pelo menos um dia na semana. Aquilo que fazemos de forma gradativa acaba virando disciplina. Então faça. Exerça essa hora de excelência. Boa noite, meu irmão Adriano. Seja bem-vindo aí. Vá recebendo um pouco da porção, porque o Espírito Santo quer contar com você também. Então vamos começar a exercitar esse pouquinho. Não deixe o diabo te enganar. Eu não sou nada. Eu não tenho nenhum cargo eclesiástico. A irmã Juliana, tão nova, ela tem alguma coisa para oferecer? Isso é os meus olhos julgadores. Por isso que nós precisamos dessa semente da humildade. Eu creio que na próxima live, eu já vou falar próxima, porque a fé é a certeza das coisas que não estamos vendo. Então vamos começar a exercitar. Então na próxima live eu quero ouvir testemunho de pessoas. Pastor, irmã Juliana, eu tirei. Naquele dia eu tirei apenas, de 7 dias eu tirei 1 hora na semana para dar minha hora de excelência. E funcionou. Irmãos, é isso. Quando você cura, a matemática do reino. Eu sou curado, eu curo. Aí tem esse aqui que me curou, né? Aí vai indo, ó. Quando vê, tem uma multidão. Esse é o propósito de Atos. A palavra do Senhor vai nos falar em Atos que o Senhor ia acrescentando àquela igreja os que iam sendo salvos. Então a igreja começou a ficar inflamada de pessoas que foram, de pessoas que foram batizadas com a essência do Evangelho. Batizados com o Espírito Santo. Esse não é assunto para essa live, mas vamos aproveitar aqui um pouco da teologia. Batizados com o Espírito Santo é você ser batizado com a essência do Evangelho. Não é somente falar em línguas, não é somente ter autoridade para expulsar demônios, não é. A Bíblia fala lá em Atos que o Senhor ia acrescentando, ia vivendo coinonia. Um dos comissionamentos do Espírito Santo à luz da palavra foi nos guiar em toda a verdade. Jesus deixou para nós o Espírito Santo para ele nos convencer do pecado de não crer em Jesus. Isso. Então, quando o Espírito Santo me batiza, não estou falando aqui em termos doutrinários, tá? Eu vou falar em línguas, eu vou rodar sem igual um peão, nada disso. Quando eu sou batizado pelo Espírito Santo, eu começo a ter a essência do Evangelho em mim. Eu começo a ser o continuador da obra. Então, vamos voltar para Mateus 26, eu não esqueci. Vamos voltar a Mateus 26. Mateus 26, 44, vai nos falar assim: então ele voltou à oração pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Que coisa Jesus voltou falando? Sabe qual foram essas coisas? Pai, tira de mim esse cálice. Aí no versículo 45, a gente fecha o nosso contexto hoje. No 44, a palavra vai nos falar que Jesus voltou à oração pela terceira vez, dizendo a mesma coisa. A ladainha, sabe? Você está falando mal de Jesus? Quem sou eu? Eu estou falando isso porque Jesus deixou isso bem claro na palavra dele. Mas só que as vendas nos olhos da religiosidade não nos deixaram enxergar isso que eu estou falando. Não estou falando isso que eu sou melhor do que ninguém. Porque isso aí eu enxerguei há poucos dias atrás. 18 anos de ministério.
Eu chorei. Como eu chorei. E eu compartilhei um pouco com a irmã Juliana em uma das mensagens, algumas semanas atrás, sobre isso. Como eu chorei. Por que eu não preguei isso antes? Por que eu não preguei isso antes? Por que eu só foquei a pregação nos discípulos que estavam dormindo? Esse é outro mal que nós temos. A gente foca somente naquilo que é errado. A gente não valoriza a essência. Esse é outro mal que nós temos dentro de nós. A pessoa fez 10 coisas boas. Tipo, eles foram com Jesus. Um exemplo. Mas eu só foco que eles dormiram. Dá para entender isso, meus irmãos? Eles foram convidados. Jesus, não foi eles dizendo, eu vou. Não. Jesus, vem comigo vocês. E a gente só foca que eles dormiram. A gente deixa de focar em que Jesus precisou deles. Então, no versículo de número 44, vai nos falar que ele voltou a terceira vez para a oração, mas dizendo novamente as mesmas coisas. A Bíblia não nos deixa o que ele está falando, mas numa interpretação contextual, né? As mesmas coisas é, Pai, tira de mim esse cálice. Pai, eu não quero isso não. Pai, eu vou morrer por eles. E o diabo esperando. Eu não sei se os irmãos lembram no filme Paixão de Cristo, que foi um dos filmes que mais se aproximou, eu acho, da realidade, à luz da palavra. Aquela cena emblemática de Jesus no Getsemane, e o personagem lá, né, o ator que fez o diabo, rodeando. Faz aquela cena. O autor do filme, né, o escritor do filme, o diretor do filme, ele teve uma sensibilidade como ninguém. E eu creio que foi exatamente assim, meus. Eu acho que o Getsemane era a última, ou a penúltima, né? A última seria o negar a cruz, né? De Jesus abandonar o propósito. Aí eu me vejo com essa cena desse filme e eu fico assim impactado, porque ninguém nunca colocou isso, nem em desenho, nem em nada, mas o autor lá do filme colocou Satanás rodeando lá Jesus no Getsemane. E eu creio que essa opressão foi causada por ele, pelo próprio diabo. Ah, mas o diabo vai oprimir Jesus, irmãos. Lembra que eu falei que nós precisamos do outro? Sozinho você pede para morrer. Sozinho você não quer se alimentar. A depressão faz isso. Mas quando eu consigo, opa, tem alguém. Eu vou voltar e pedir ajuda. Foi o que Jesus fez. Jesus estava sendo oprimido, realmente estava. Mas ele voltava, ainda que os discípulos estavam dormindo, eles eram acordados para orar. É isso que Curados para Curar vai fazer na sua e na minha vida. Você vai saber voltar a pedir ajuda e você vai acordar quando alguém te pedir ajuda. Simples. Simples, simples, simples. Então, vamos ler agora o 45. Para a gente fechar, sabe? Com chave de ouro. Esse primeiro dia de Curados para Curar. Diz assim: então voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam. Mas a chave então voltou aos discípulos. Ainda que o meu clamor foi a mesmice: Senhor, tira minha vida, Senhor, não quero mais, Senhor, não quero mais aquele relacionamento que é uma guerra que eu estou enfrentando, né, com a ajuda da minha irmã Juliana. Não vou tocar no assunto aqui. Ela até viria aqui hoje participar comigo dessa live, mas por motivos aí que a gente sabe que o diabo não gosta, ela não veio. Mas tá bom. Mas nas próximas eu creio que ela vai estar. Então,
A essência é essa. Então voltou aos discípulos. Então quando a minha oração for, Senhor, eu não quero mais esse relacionamento, Senhor, eu não quero mais isso aqui, Senhor, eu não quero mais, Senhor, eu quero morrer. Eu preciso me despertar e voltar. Porque tem alguém que você pediu para estar orando por você. Que você levou para estar orando por você. Então, irmãos, faça esse ensino chegar para várias pessoas. Não através dessa mensagem somente, mas através do que você recebeu no seu coração. Faça chegar. Porque a minha maior alegria é falar como Jesus. Vocês vão fazer as mesmas obras e obras ainda maiores. Eu sou tão pequeno, mas eu creio que Deus pode usar cada um de nós para fazer algo muito maior. Aquilo que é revelado é como se fosse um quarto escuro quando você acende a luz. Puf, ilumina cada canto. Então, vocês que estão recebendo essa direção, recebendo esse conselho do céu, faça chegar a outras pessoas. Como eu disse, não somente mostrando esse vídeo, enfim, alguns trechos dessa mensagem. Não somente assim, mas através daquilo que está no seu coração, dessa semente que foi semeada em você. Porque eu creio que na próxima live, se tiver um testemunho, eu daqui da minha casa eu vou glorificar. Porque vai valer a pena. Já está valendo a pena. Amém, irmão? Minha irmã quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Amém. Quando nós colocamos essa live em prática, né, quando nós decidimos, eu até falei pro pastor hoje, né, falei como eu estou empolgada para fazer essa live. E aí eu já falando para ele, tinha que ter um dia que vai ser uma conferência, já tem que preparar as mesas com banquete, porque vai ser algo grande. E não só de pessoas buscando por cura, mas de pessoas que já estão no processo de cura e que vão usar as próprias feridas e dores para poder restaurar a vida daqueles que ainda estão por vir. Porque estamos vivendo em uma geração em que existem milhares de pessoas passando por momentos emocionais e não é falta de Deus. E é uma das coisas que a igreja prega, né? Como se você não pudesse passar por ansiedade, depressão, que tudo isso é ausência do Senhor. E quando eu tive depressão, vou até compartilhar isso com os irmãos, quando eu tive depressão no início da pandemia, eu até falei isso com o pastor, foi quando eu comecei a perder muitas pessoas na pandemia. E eu fiquei muito, muito, muito mal de saúde. E eu lembro que eu procurava muitos canais aqui nas redes sociais, principalmente no TikTok, de pessoas orando, de pessoas glorificando a Deus, cultos nos lares, pregações. Porque quando eu contei para muitas pessoas da igreja mesmo que eu estava com depressão, que eu fui diagnosticada com depressão profunda e eu estava com crise de pânico, ataques assim, de ansiedades a todo momento, as pessoas começaram a falar, é falta de Deus, é falta de oração, é falta de ler a Bíblia, é falta de jejuar. E era o momento que eu mais me apegava com Deus. E eu não entendia o porquê Deus estava me deixando passar por aquilo. E eu conversando com o pastor, né? Às vezes aquela dor que a gente não entende é onde mais Deus vai nos levantar, onde mais Deus vai nos usar para pregar. O pastor estava falando que teve um dia que ele chegou para conversar com uma pessoa e ele estava muito triste, e ele precisava da palavra, e Deus usou ele para pregar para aquela pessoa. E eu falei, é nos momentos da nossa maior dor que Deus nos levanta. Quando eu comecei nas redes sociais, eu estava com depressão. E foi aonde eu falei para Deus, como eu queria achar uma live de alguém orando e eu poder estender minha mãe e falar, por favor, orar por mim. Porque eu estava muito mal e minha alma precisava de um auxílio. Eu precisava de alguém que estivesse comigo nessa caminhada orando por mim. Amigos que realmente me remetessem a Deus. Meu filho, me abençoando para dormir. Amigos que realmente me remetessem a Deus e me pudessem me levantar. E não olhar pra mim e falar, você tá mal, é porque você não ora, você tá mal, é porque você não jejua, você tá mal, é porque você não lê a Bíblia, porque as pessoas não conhecem a nossa vida com Deus. Elas olham muito pro que nós estamos passando. E naquela época, Deus me levantou nas redes sociais falando, você tá buscando por isso, mas como
eu levarei se não há quem pregue. Foi a hora que isso bateu na minha cara, eu falei assim, caraca, mas eu não sei nem pregar. E aí eu falei pro meu pastor, vou iniciar nas redes sociais levando a mensagem de Deus. E ele falou assim, amém, faz seus videozinhos. E eu falava pra Deus, o Senhor tem uma obra, essa obra vai crescer. E eu quero testemunho dessa obra. E foram milhares de pessoas com casamentos restaurados, pessoas que foram curadas de depressão, pessoas que foram curadas de câncer. E eu falava pra Deus, como o Senhor é bom. Porque não é por meio da Juliana. Não é, irmãos. É a fé de vocês que estão E juntos, unidos em uma só fé, nós estamos crescendo essa família aqui nas redes sociais, né? E lá em 2 Coríntios 1, do 3 ao 4, vai falar, bendito seja o Deus, o qual nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. As nossas feridas, elas servem também de cura para outras pessoas, por mais que a gente não entenda, é o momento que mais Deus nos levanta para edificar vidas. Foi onde eu, no meu pior estágio, via milhares e milhares de pessoas falando, meu casamento foi restaurado. Eu fui curada de um câncer, eu fui curada de depressão, fui curada de ansiedade. E eu falava para Deus, e o meu? E a minha cura? E a minha? Eu tô ajudando tanta gente, e a minha, Deus? E Deus falava, eu preciso que você passe para você entender o que essas pessoas também estão passando. Porque a gente só se coloca na dor do próximo quando a gente passa por aquela dor, irmãos. E a gente, não é verdade, pastor? E muitas vezes eu ouvia as pessoas falar, tô com depressão, tô com ansiedade. E eu vinha também com aquela ideia da igreja. É falta de Deus. É falta de oração. É falta... Eu vinha com essas ideias. E eu falava assim, gente, como eu fui tão hipócrita de pensar isso de alguém que tava passando por uma dor emocional. Porque nem tudo, irmãos, é espiritual. Às vezes a pessoa tá passando por uma dor por conta de coisas que ela passou na vida dela que causaram traumas. Eu tava com tanto medo da questão da época do Covid, porque muitas pessoas que trabalhavam comigo desceram a sepultura. Pessoas que eu vi hoje, amanhã, cadê a pessoa? Não veio trabalhar, o que aconteceu? Faleceu na madrugada com falta de ar. E eram pessoas que eu abracei um dia antes. E eu ficava com mais medo porque eu trabalhava em loja. E eu vinha pra casa. E as crianças em casa. Meu medo era eles, meus filhos, pegar. Eu falava, Deus, olha, eu posso perder tudo, mas eu não posso perder meus filhos. Porque era uma dor que eu não iria conseguir levar. Naquele momento da minha vida. E quando nós caminhamos, numa caminhada com Deus, e nós pedimos pra Deus forças, nos momentos em que eu pedi pra Deus forças, Ele não só me deu forças, mas Ele me deu amigos. Então se levantaram muitas pessoas pra orar por mim. Se levantaram pessoas que eu nem saberia, que tipo assim, a pessoa sabia da minha existência, e a pessoa falava assim, eu conheço você, eu já vi seu vídeo e hoje eu quero orar por você. E foram pessoas que eu falava assim, caraca, uma pessoa que eu não conheço, mas me conhece e estendeu a mão por mim. E foi aonde em live eu via muitas pessoas falando assim, Ju, eu não sei pelo que você tá passando, mas Deus me levantou na madrugada pra orar por você. Seguidores. E eu falava assim, Senhor, obrigada por levantar intercessores pela minha vida. Porque enquanto muitos criticavam o que eu passava, pensando que era a ausência de Deus, foram onde pessoas se levantaram pra falar, Deus está contigo e nós estamos nessa caminhada junto com vocês. A força que a gente pede para Deus é a mesma força que Ele nos incentiva para ajudar os outros. As sabedorias que nós vamos conquistando nesses períodos de como nós somos cuidados por Deus é a sabedoria que nos leva a cuidar do outro. Há um propósito poderoso no momento da restauração em nós, nesse processo de cura que nós estamos passando. Os curados para curar são isso. São pessoas levantando, se unindo em oração, pegando uma nas mãos das outras, sem olhar para o que a outra está passando e julgando, com um olhar de julgamento, mas com um olhar de eu estou contigo, eu vou vencer e você vai vencer, porque o seu testemunho também é o meu testemunho. E é sobre isso, irmãos, que nós estamos pregando. Pode falar, pastor. Então, nesse contexto todo aí que a irmã colocou, é um ponto assim, crucial, né? Essa questão da falta de sensibilidade no que diz respeito ao julgamento, né? A pessoa está passando isso porque não ora. Eu já ouvi pessoas falando, porque deixou de dizimar. Sabe? Muitas coisas que machucam a alma, que ferem a alma. Nesse dia, eu ouvi uma pessoa falando sobre isso. Não vou citar nomes aqui, porque eu gosto muito desse irmão. E ele tem um vício.
Eu chamo ele de irmão porque ele tem realmente testemunho de amor a Jesus. Só que ele não conseguiu largar ainda o cigarro. Não conseguiu. Aí eu falei com ele, pastor, eu quero abandonar a igreja porque o irmão ali tal falou isso de mim, que eu não tenho Jesus. Lá fora eu não sou julgado. Aqui dentro eu sou julgado. Eu falei, opa, vamos lá, deixei ele falar. Eu falei, irmãos, tem como ser na minha casa amanhã? Porque uma das táticas que eu uso é deixar a pessoa com curiosidade. E funciona. Aí ele, não, posso sim, eu vou na sua casa amanhã. Eu falei, então bom, amanhã você vai, a gente toma um café, a gente conversa sobre isso. Na verdade, eu já sabia o que falar, eu poderia até falar naquele dia. Mas eu queria saber se ele estava disposto a me ouvir no outro dia. Porque também tem que ter essa questão da pessoa querer também. E ele foi. E ele foi na minha casa e eu falei para ele sobre Davi. Que Davi teve que vencer 2 inimigos. Um era com força física, que era Golias. O outro era com as atitudes, que era o irmão. O irmão consanguíneo. Aí ele, pastor, mas como assim? Como que eu vou fazer isso dessa forma? Aí eu falei, você derrotando o seu vício de fumar é o seu Golias. Mas você mostrando para o seu irmão que você é capaz de fazer, independente do julgamento dele, é o irmão. É o irmão de Davi. É mesmo. Eu falei, sim, você não tem que sair da igreja por conta disso. E nem brigar com o irmão por conta disso. Às vezes o que falta são pastores que vão te direcionar nesse nível. Porque... Desculpa que eu vou falar aqui agora, não era para live, mas como a irmã entrou no assunto, é um assunto muito delicado. Mas tem pastores hoje que não tinha que estar pastoreando. A igreja que foi feita para curar, às vezes machuca, né? Machuca. Tem um livro, quem escreveu foi a esposa do Benny Hinn. Perdão, do Billy Graham. A esposa do Billy Graham. Feridos pelo povo de Deus. Acho que o nome do livro é esse. Que livro. Que livro, que livro, que livro. E é justamente isso. Jesus foi pego num determinado contexto que tinha uma pessoa que estava enferma. Eu vou deixar esse texto como curiosidade para vocês procurarem. Estava enferma. Aí os discípulos, né, andando com Jesus, já se sentiram os profetas. E não eram. Aí aqueles também, os fariseus e tal, começaram a seguir, perguntaram, tá, Jesus, mas quem pecou para que ele nascesse assim? Foi ele ou foi o pai? Olha que a pergunta é maldosa. As pessoas acham que as enfermidades são frutos de pecado. Algumas são consequências do pecado. Não vamos poder mentir. Se você vive a sua vida se enchendo de doces e tal, o que vai sobrar para você é uma diabetes. É certo. Então, assim, não vamos também nos enganar. Mas, olha a pergunta que fizeram. Quem foi que pecou? Jesus falou assim, não, nem ele, nem o pai. Isso aqui é apenas para manifestar a glória de Deus. Vai ter enfermidades que é apenas para manifestar a glória de Deus. Como? Um pastor com depressão, aonde encontra uma menina que semeia palavras, que ora, e a glória de Deus vem. Só isso. Por isso que eu falo que o evangelho é simplicidade. Complicou é religião. Se complicou a cabeça, se deixou você, é religião. Ah, mas o evangelho ele tem que entrar contra... Sim, ele vai entrar realmente na contramão daquilo que nós temos por convicção.
convicção adâmica, né? Pelo nosso pai aí, Adão, vamos dizer assim. Por convicção adâmica, o evangelho vai entrar em contramão mesmo. Mas só que ele não vai trazer confusão. A Bíblia fala isso para mim e para você. Então, quando a gente está dentro de um corpo, aonde eu teria que ser canal de bênção, e eu trago a agitação, igual no filme que deu, até repetir, só que eu falei que hoje eu não ia ver, mas eu vi anunciando ontem que ia dar hoje, de uma menininha que estava com problema na barriga e tal, que ela caiu da árvore e foi curada e tudo mais. E quando a mãe dessa menina estava dando testemunho na igreja, falando que ela foi curada e tudo mais, uma pessoa levantou, mas ela estava doente mesmo? É isso, gente. É exatamente isso que vai acontecer. Pessoas vão duvidar de você, vão duvidar. Mas só que quando a semente da humildade entra, nós temos a capacidade de inflamar a nossa congregação. Então, o legado que eu quero deixar para essa primeira live é isso. Incendeia nessa humildade. Incendeia nessa humildade. Porque vai fazer diferença. Se amanhã vocês não tiverem mais ouvido falar do pastor Leonardo, grave que eu quis semear em cada um de nós a semente da humildade. Tendo meus pouco mais de 21 anos de vida com Jesus, 18 quase de ministério, eu demorei a pensar dessa forma como eu estou pensando. Lógico, esse Pentecoste na minha vida aconteceu tem uns 6 anos, 7 anos. Mas numa conferência que eu fui com um homem chamado Martin Scott, não sei se já ouviram falar, um homem de Deus, ele é inglês, né? Estive lá no Rio de Janeiro com ele, uma conferência. Aí ele fez um livro, eu comprei o livro, ele foi escrever no livro. Olhou para mim, escreveu em inglês, eu não sei nem ler inglês, mas a pessoa que estava traduzindo escreveu a tradução embaixo. Ele orou por mim, essa pessoa estava também traduzindo a oração. E ele falou assim, Deus vai te usar para mudar mentalidades. Eu falei, como assim? Só fiz a mão de concha, recebi sem entender. E Jesus falou, o que eu faço agora você não vai entender, mas vai compreender depois. Eu não entendi. Ele escreveu e olhou nos meus olhos. Eu nunca vou ter mais vai ter com ele, enfim, mas ele botou a mão sobre mim e falou isso. Deus ia me usar para mudar mentalidades. E hoje eu vejo, nesses 7 anos para cá, Deus tem me levantado nessa hora, não porque eu sou melhor, não por causa dessa palavra profética somente, mas porque Ele está querendo ajuntar os seus. E se a partir dessa live outras pessoas tiverem mentalidades mudadas para mudar mentalidades, eu creio que curados para curar valeu a pena. Porque como eu já falei aqui, vou repetir. O que eu uso de frase para todos vocês quando eu dou uma bênção apostólica é essa. Eu fiz algumas obras, vocês vão fazer obras maiores. Porque Jesus é o meu exemplo de humildade. Eu não me preocupo de alguém que vir na live e eu participar da live, ele pregar que fez isso, através dessa live. Coisa que talvez eu não vou conseguir fazer. Mas na hora que ele falar que foi aquela semente da humildade semeada, eu falei, obrigado, Senhor, valeu a pena. Então, minha irmã, que Deus continue te usando como instrumento para essa geração. Nós sabemos que essa geração está se corrompendo. Infelizmente. Sabemos que essa geração está tentando se acomodar ou se modular a essa era presente. Mas Deus levanta os seus. Deus fala que Ele vai levantar os remanescentes fiéis.
Então, que através dessa live, não vamos orar aqui por cura, até que poderíamos. Mas o propósito não é somente a oração, onde muitas pessoas esperam imposição de mãos. Ore por mim. Mas eu prefiro semear a semente do ensino, a semente da direção, para poder fazer com que a pessoa pense que ela também é capaz de entrar nessa linha de raciocínio e viver a plenitude do Evangelho. Se começou com a irmã Juliana, não pode acabar com ela. Tem que acabar com o outro. E assim vai. Na verdade, não tem nem que acabar. Tem que propagar. Tem que propagar. Perpetuar. E vai indo. E levanta, e levanta, e levanta. E se a gente ouvir que teve outra live aí na rede social, Curados para Curar, vamos dar glória a Deus, porque senão alguém ouviu aqui e quis fazer igual. E espero que seja melhor. Porque nisso tudo, nós vamos ver que valeu a pena. Valeu a pena cada minuto aqui com vocês. Cada detalhezinho aqui colocado. Ainda com a minha voz um pouco anasalada. A febre tá demais. Mas vou ficar bem em nome de Jesus. Mas eu falei assim, essa live eu não posso perder. Porque eu sei que Deus me incomodou. Eu sei. E eu sei o que Deus tem feito na vida da irmã Juliana. Eu sei. Porque um alto preço ele é pago. Eu queria que esse irmão Adriano aí entrasse aí. Pode, irmã? Só chamar ele. Esse irmão Adriano aí. Se ele quiser entrar aí com a gente, eu quero orar por você. Porque há um princípio muito fundamental na sua vida, irmã Juliana. Eu posso estar enganado, se eu estiver enganado, eu quero que você me fale que eu estou enganado. Mas no seu princípio, como testemunho, eu tenho visto a sua obediência. Não tem nível maior de humildade do que obedecer. Obedecer é fazer aquilo que a gente não quer fazer. O apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, sim, eu faço. Então, quando você obedece, você faz aquilo que você não quer fazer. Um exemplo, é dieta, tomar comprimido nos horários que o médico determinou. Obedecer. Obedecer tem a sua recompensa. Obedecer tem a sua recompensa. Eu vou orar por esse irmão aí, porque eu creio que Deus usa quem quer, tá, irmão Adriano? Seja bem-vindo, irmão Adriano. Graça e paz. E depois, se a irmã também quiser continuar o momento de oração, tá, irmã? Fique à vontade, eu vou orar agora para a gente poder entender o mistério que Deus quer fazer também. Amém. O irmão Barreto já vai separando o louvor aí, irmão Barreto. Isso. Ele vai louvar para encerrar depois. Pai, em nome de Jesus, nessa hora eu quero continuar te exaltando. Porque todo esse ensino foi uma forma de te exaltar. Então, nessa hora, Pai, eu quero conduzir a vida do Adriano, Pai, esse irmão, diante do teu trono. Quero colocá-lo diante do teu trono e dizer para ele que ele é útil. Dizer para ele que ele é útil nos propósitos do Senhor. Talvez a gente ache que a nossa utilidade tem a ver com o nosso empenho, mas nem sempre tem a ver com o empenho. Tem a ver apenas em estar disponível. Então, Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida dele diante do Senhor. E do pouco que ele ouviu aqui nessa live, possa ser o suficiente para transformá-lo e ser usado para aquilo que o Senhor deseja que ele venha fazer em prol do teu reino aqui na terra. Pai, temos orado, Deus, para levantarem pessoas que foram curadas para curar. Temos orado por isso. Então, Pai, em nome de Jesus, levanta os seus. E que esse irmão Adriano seja um desses. Nós queremos inflamar. Inflamar, Pai. Essa é a palavra.
Nós queremos inflamar pessoas com porções do teu verdadeiro evangelho. O evangelho sem engano, o evangelho da simplicidade. Para que o teu reino, para que tudo venha ser para o teu louvor e para a tua glória. Então, Pai, em nome de Jesus, coloque no coração do Adriano que ele é útil naquilo que o Senhor quer fazer. A começar na vida dele e daqueles que estão ao seu redor. Eu oro com temor daquilo que eu falei, mas crendo que assim será, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor, aleluia. Nesse momento eu também inicio aqui a oração por cada vida, da vida dos meus irmãos que pararam neste momento para participar da nossa live. Essa foi a primeira de muitas lives a qual o Senhor tem aí nos abençoado e nos instruído para continuar. Pai, obrigada pela obra que já se iniciou aqui nessa live. Eu creio que essa live vai expandir cada vez mais e mais, e alcançará ainda mais vidas, e vai ser uma referência para muitas outras igrejas também cultivarem esse projeto, porque é um projeto que cresceu e nasceu no coração do Senhor. Eu peço para que o Senhor vá tocando na vida de cada um dos nossos irmãos que pararam este momento para estar conosco nessa live, Pai. E vá, Senhor, meu Deus, meu Pai, curando as dores que ninguém vê. Vá acolhendo as emoções e vai vestindo cada pessoa com a renovação da mente. Que eles possam, Senhor, meu Deus, meu Pai, estar tendo mais vigor para os próximos passos, tendo mais alegria, administrando também o próprio tempo para melhor o servir, ó Senhor. Porque nunca se tratou de nós. Nunca se tratou do que nós podemos fazer. Se tratou daquilo que o Senhor tem por nós. Daquilo que o Senhor nos ajuda e nos desenvolve e nos capacita para podermos exercer, Pai. Não é sobre o nosso nome, é sobre o seu nome. Não é sobre ocupar espaço. É sobre levar, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Senhor para onde quer que nós venhamos estar e preencher vazios que estão ali soprando dentro do coração dos nossos irmãos com o amor de Cristo, que é um amor que cura, que liberta, que instrui. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a levar a cura para muitas mais vidas, sermos um canal de bênção, a qual edifica e transforma vidas por onde quer que a nossa live passar, Pai. Vai levantando, Senhor, o seu exército de pessoas que estão disponíveis para melhor o servir, e usa-nos, Senhor, para ouvir, para interceder, para levar forças, para emprestar a fé se necessário, para carregar as pessoas no colo e nos braços se necessário for, mas para, Senhor, meu Pai, exercer com honra aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, porque muitos são aquilo que o Senhor nos chamou para exercer, como e tem nos dado como dons para louvar, agradecer o seu nome, mas o maior dom e aquilo que o Senhor mais nos chama todos os dias para fazer é o servir. Então que venhamos servir uns aos outros com amor, com empatia, entendendo que a dor do outro, sim, ela também importa. Obrigada, Senhor, por ouvir as nossas lágrimas e não ignorar nenhuma delas. Que o Senhor nos sustente nessa semana. Estamos chegando aí no finalzinho de uma semana já, mas que o Senhor nos reerga com o seu amor. Confiamos em Ti, confiamos que o Senhor é a cura. Então nos usa para levar cura e também nos cura, Pai, porque estamos aqui buscando para ser curados para curar e transformados ainda mais para transformar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Irmão Barreto, está com a oportunidade. Pastor também vai estar com a oportunidade, assim que o irmão Barreto terminar, para dar a bênção apostólica, pastor. Tá bom. Se o pastor quiser falar alguma coisa para o irmão Adriano, pastor, pode falar. Não, já segue aí com Com louvor. Amém, irmão Barreto. A oportunidade está com o irmão. Amém, glória a Deus, né? Meu Deus, que palavra, né, poderosa, que assunto poderoso, né, que curados para curar, né? Nós temos vivido dias onde precisamos de pessoas curadas para que possa também exercer a cura através da palavra, através daquilo que Deus tem entregado, e é um assunto muito pertinente para esses dias. Louvo a Deus pela sua vida, pela vida do nosso amado irmão pastor, que com muita humildade e com muita transparência nos fez entender um pouquinho acerca da humildade. A humildade procede à honra, né? E fico assim impactado por tudo que Deus falou conosco nessa noite, né? Muito bom.
Você está louvando o Senhor então com uma canção. A Ele a honra, a Ele a glória. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, que louvor maravilhoso. Grandioso Deus. Pastor, tá com a oportunidade. Esse louvor, eu creio que veio direto do céu, né? Tem louvores que não é somente a inteligência humana é capaz de escrever. Eu acho que é Deus abrindo a porta do céu e deixa cair.
sabe assim, sobre a pessoa. E esse é um louvor de exaltação, sabe? De reconhecimento de quem nós somos, de quem Ele é. É um louvor que a gente canta sabendo que não é meras palavras, não são meras palavras. Muito obrigado, meu irmão. Foram 2 louvores muito oportunos para essa hora. Uma das coisas que eu prezo muito, que tenho pregado também, que às vezes a gente não conta mentira, a gente canta mentira, né? Então eu vigio muito no louvor, vigio muito nesse momento de adoração. E eu creio que esses 2 louvores não foi somente o irmão que quis escolher. Eu acho que o Espírito Santo fez o irmão escolher. Com certeza. Os 2 para essa hora. Que Jesus continue te abençoando e que você continue usando isso como sua arma de ataque. Amém. Assim como Davi, né? Davi levou uma harpa, mas ele expulsava todo o espírito de Saul que perturbava Saul. Então nós sabemos que precisamos de momentos de oração, de adoração principalmente. E quem sabe, com toda a certeza que eu estou falando, muitas curas vêm também através da adoração. Que o Senhor te abençoe e te use, meu irmão, cada vez mais. Um privilégio meu foi ter te conhecido aqui. Espero poder também ter o seu contato para a gente manter esse vínculo aí de amizade. Porque se eu precisar, vai ser mais um. E se você precisar, tem um aqui. Glória a Tá Deus. bom? Amém. Então, o meu telefone, ele não está querendo carregar. Eu estou aqui acompanhando a bateria. Por incrível que pareça, está durando mais do que o normal. Mas já chegou a 16%. Então eu vou deixar aqui as últimas palavras. O privilégio foi meu de estar aqui. Eu não sou fã, e a irmã Juliana tinha falado comigo em mensagem que não importava o número. Eu não sou fã de número. Já preguei para bastante pessoas, mas como discipulei uma. Então eu sou fã da essência. Se atingiu, valeu a pena. Seja 1000, seja uma. Atingiu, valeu a pena. Então eu vou deixar a bênção sobre nós. Aqueles que puderem, façam as mãos de concha para receber não somente uma bênção de um homem, mas receber uma direção do céu. Eu costumo falar que eu sigo um raciocínio para a bênção apostólica, não somente essa que a gente ouve quase todos os cultos. A bênção apostólica nada mais é uma bênção que você dá para a pessoa em relação ao que Jesus dá. Pode ser ela o que for. Mas hoje eu quero deixar uma bênção especial para todos nós. Jesus certa vez falou: deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não a dou como o mundo dá. Então a minha bênção apostólica é essa. Eu deixo sobre nós a paz de Jesus. Não quero deixar essa paz como o mundo dá, mas sim como a paz que vem do alto, o shalom do reino, sobre cada um de nós. Eu abençoo a vida, que o Senhor nos guarde, que o Senhor continue nos mantendo firme, que nós venhamos entender que precisamos apenas de 1 hora de excelência para Deus fazer maravilhas. Então é esse shalom, é essa paz que eu deixo sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. Então essa foi a nossa live, irmãos do Curados para Curar, a primeira de muitas. E eu falei pro pastor, Amém. né? Falei, pastor, se só tiver uma pessoa, a gente jejuou por essa live, essa uma pessoa vai ser abençoada, vai haver transformação nessa vida. Porque foi, irmãos, foi muita oração, muito jejum para estarmos aqui. Não foi de qualquer jeito, não foi de qualquer maneira. E, então, assim, eu sou grata a todos os irmãos, principalmente o Barreto também. No dia que ele apareceu na live, eu posso subir para cantar? Eu falei, só para cantar, e já falei, você vai participar da live. A gente veio. Verdade. E aí ele veio, e esse projeto ele vai crescer, irmãos. E eu creio que vai alcançar muitas vidas, e sim,
terão vidas edificadas, vidas transformadas e vidas restauradas para a glória do Senhor. Afinal, Curados para Curar não é uma live qualquer, né? É uma live onde Jesus, o Espírito Santo e Deus, ele tem, assim, liberdade para agir. Então, a gente, que nem eu falei para os irmãos, pode ser que termine 10 horas, 10 e meia? Pode, mas pode ser que termine meia-noite, seja o que Deus quiser, irmãos. Deixa Deus usar. E vamos dar liberdade para o Espírito Santo trabalhar. Porque hoje em dia a gente tem tudo tão cronometrado na nossa vida, né? E o Espírito Santo, ele, por mais que ele tudo com ordem de essência para as coisas de Deus, o Espírito Santo, quando ele começa a agir, a gente tem que dar liberdade. Porque eu creio que ali daquele momento, Deus, ele vai cuidando, vai transformando e ele vai falando ali para edificar ainda mais vidas. Então, até aqui Deus nos sustentou nessa live. Fiquem todos na paz. Boa noite a todos. Volto com vocês amanhã umas 10h30, 10h20, porque amanhã eu tenho um culto de mulheres para estar indo. Pastor, muito obrigada. Adriano, seja bem-vindo sempre. Só a última palavra agora, só interrompendo a irmã. Um desejo ardente que eu estou no meu coração é que na próxima live, como eu falei, por um ato de fé que nós vamos ter a próxima live, é que venhamos ter testemunhos dessa semente brotada hoje. Porque o que faz um carro andar não é somente o motor, é o combustível nele. Então, o testemunho é o combustível desse carro. Sim. Então, aqueles que entenderam, que captaram, tira essa hora por excelência para servir alguém e traga para nós como testemunho, para poder esse carro ir mais longe, ir mais longe. Porque o que vale a pena para nós como cristãos é dizer, valeu a pena. Eles vão fazer obras maiores. Amém? Sim. Então essa é a direção que eu dou para nossas vidas. Fica aí como lição de casa, né, pastor? Para todos os irmãos Isso aí. pegar de hoje até a próxima live e já dar um passinho de cada vez em fé. Porque é assim que nós somos curados, transformados, restaurados e renovados. Não é só assistir uma live, ouvir e segue a vida fingindo que nada aconteceu. É exercer. Teve ali a aula, escutou, desceu pro coração, e aí você frutifica aquilo ali durante a sua semana. E na próxima live eu quero ter milagre para contar. Já falei para Deus, eu quero ser o próximo testemunho. Eu quero. Amém. Glória a Deus. É isso. Amém? Então, amém. Irmão Barreto, Deus abençoe. Muito obrigado por aceitar o convite. Próxima live você vai vir também. Amém. Mas você não tem opção. Amém, viu, irmãos? Muito obrigada. Fiquem na paz. Tchau, tchau. Até amanhã, 10h30. Beijo, irmãos. Obrigada. Fiquem na paz. Deus abençoe vocês.